Gênesis 19 vai nos mostrar sobre o livramento misericordioso de Deus que alcançou Ló durante aquele tempo de julgamento sobre aqueles pecadores da cidade que Ló vivia. A palavra vai dizer que os dois anjos partem para Sodoma e encontram Ló na porta da cidade, o que muito indica que Ló ocupava uma posição proeminente ali. Em Amós 5,15 diz: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor Deus dos Exércitos tenha piedade do resto de José. Então aqui ele confirma que nos tempos antigos os assuntos jurídicos eram tratados pelos anciões da comunidade que ficavam nos portões da cidade. E Ló demonstra hospitalidade para aqueles homens. Os anjos são seres incorpóreos, mas nessa situação que eles estavam manifestados de forma humana, eles se alimentaram. E naquela mesma noite, os habitantes da cidade, jovens e velhos, cercaram a casa de Ló para dos anjos. Isso só mostra como todos naquela cidade tinham um comportamento totalmente depravado e todos eram ímpios. E Ló arrisca a segurança da própria família, oferecendo aos homens as duas filhas virgens que ele tinha. E essa proposta que Ló fez só vai mostrar o tamanho da perturbação que ele tinha por viver no meio daquele povo. Os habitantes não quiseram as filhas e tentaram arrombar a porta, e aí os dois anjos ferem aqueles homens de seguida. E aí os dois anjos pedem para que Ló saia dali com a sua família, porque a perversidade daquela cidade tinha despertado a ira e o castigo de Deus. E a palavra também vai dizer que os futuros genros de Ló não acreditam naquela história, e acaba que não vão junto com ele, e aí Ló ainda demora para sair dali, os anjos pegam ele e a sua família pela mão e os tiram dali. Ló hesitou em sair daquela cidade, e os anjos orientam Ló para que saia dali sem olhar para trás. E aí Ló pede para que ele possa se abrigar em uma cidade próxima, e aquela cidade foi poupada também por amor de Ló. E a misericórdia do Senhor alcançou ele e sua família. Depois disso, Deus faz chover enxofre, que era uma substância inflamável, sobre Sodoma e Gomorra. E já foram feitas muitas tentativas para explicar de forma natural o que teria acontecido com aquelas cidades. E alguns estudiosos sugerem que tenha acontecido alguma erupção vulcânica de terremoto, tempestade elétrica e combustão. E aí, no momento que eles estão fugindo, a mulher de Ló olha para trás, desobedecendo a ordem do anjo, e ela vira uma estátua de sal. E talvez essa desobediência dela explica a demora que eles tiveram em sair daquele lugar. Até porque Ló tinha uma vida confortável ali. Ele era rico e tinha uma posição social privilegiada. Isso que aconteceu hoje traz um ensinamento para nós de grande exemplo, de perigo diante da desobediência no juízo de Deus. Depois disso, Ló e as suas filhas não permanecem em Zoar e sobem para viver nas montanhas. Ló já era um homem velho, não podia se casar novamente, e por isso as filhas de Ló planejam engravidar do próprio pai. Ou seja, a vida imoral daquela cidade que eles viviam tinham corrompido as filhas de Ló. E a partir disso nasce Moabe e Amon, que deram origem aos povos moabitas e amonitas. Esse povo também se torna inimigo de Israel no período do Antigo Testamento. Deuteronômio 23:3. Nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. E ainda, pela misericórdia de Deus, uma moabita, que era Ruth, acabou sendo contada também entre a tribo de Judá e se tornou ancestral de Jesus. Mateus 1:5. E Salmão gerou de Racabe a Booz, e Booz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, que foi a mulher de Urias. Ou seja, Ruth era bisavó do rei Davi. Em Gênesis 20, tem um episódio onde Abraão esconde que Sara era sua esposa. Ele parte para a terra de Negueb, que era uma região desértica ao sul de Hebron, e depois ele habita entre Cádiz e Sul. Depois ele morou em Gerá, que era a divisa entre a Palestina e o Egito, que ficava em torno de 16 quilômetros ao sul de Gaza. E aí ele combinou com Sara de falar que eles eram irmãos, usando de engano, e Abimeleque, que era o rei daquela cidade, manda buscar Sara. Abimeleque significa meu pai é rei. E depois vai dizer que Deus fala com Abimeleque através de sonho. No Antigo Testamento, a autorrevelação de Deus pelas Escrituras não estava completa, então era muito comum que Deus se comunicasse com os homens através de sonhos. Porém, essa comunicação era restrita a certas pessoas e também a pessoas fora da aliança. Como, por exemplo, em Gênesis 31, Deus fala com Labão, em Gênesis 40, José interpreta sonhos, e em Daniel 2, Daniel também interpreta sonhos. Aí Deus avisa Abimeleque por sonho que ele seria punido de morte porque ele tomou uma mulher casada, mas ele clama por misericórdia porque ele não tinha tido nenhuma relação ainda com Sara. Deus impede ele de pecar, então ele ordena que devolvam Sara a Abraão e depois chama Abraão de profeta. E essa é a primeira vez que alguém é chamado de profeta na Bíblia. Abraão recebia revelações de Deus e intercedia por outras pessoas. E mesmo apesar desse erro que Abraão cometeu, ele ainda foi identificado como a pessoa certa para servir de intercessor
na casa de Abimeleque. Abimeleque vai confrontar Abraão, né, questionando por que ele tinha feito aquilo. Ele conta também o que aconteceu para os seus servos, que ficam aterrorizados. E aí Abraão se explica, né, que é porque ele temeu por sua vida e também de que Sara realmente era irmã dele por parte de pai, mas eles tinham combinado de esconder a relação matrimonial. Abimeleque devolveu Sara para Abraão e ainda deu a ele ovelhas, bois, servos e 1000 ciclos de prata, justificando Sara, apesar da honra dela não ter sido violada. Depois, Abraão ora a Deus e as mulheres da casa de Abimeleque voltaram a ter filhos. E Abraão era reincidente nesse erro, pois já tinha acontecido a mesma coisa antes no Egito, onde ele foi repreendido por Faraó 25 anos antes. Ele provou a misericórdia e a proteção de Deus no Egito e ainda repetiu a mesma atitude de desconfiança em Gerar. E vale lembrar também que isso aconteceu antes da concepção de Isaac, ou seja, mais uma vez ele colocou em risco o plano de redenção. Mas a salvação é uma obra soberana e está fundamentada na fidelidade de Deus. E apesar da infidelidade de Abraão, Deus zelou por sua palavra e protegeu a linhagem da sua promessa. Em Gênesis 21, vai nos contar sobre a história do nascimento de Isaac, que era a linhagem da promessa. E começa dizendo que Deus visitou Sara, que tinha 99 anos e era estéril. E essa palavra visitou vem do verbo hebraico, que significa o encontro de Deus com uma pessoa que muda a vida dela definitivamente, seja por bênção ou por maldição. E Deus visitou ela no tempo determinado que Deus falara, assim como Cristo também veio pelo tempo determinado de Deus. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O nome Isaac vem do significado com o sentido de riso, que no original significa ria ou aquele que ri. E isso tem uma relação com Abraão e Sara, quando Deus anunciou o seu nascimento. Primeiro eles riram de incredulidade e depois eles riram numa relação de adoração, a resposta à ação sobrenatural do Senhor. Depois, esse capítulo também vai citar um conflito entre Sara e Agar. Isaac foi desmamado e Abraão deu um grande banquete. O desmame indicava que a criança superou os primeiros meses, onde se tinha maior probabilidade de morte. Aí Ismael, que era o filho que Abraão tinha com Agar, tinha em torno de 17 anos, quando ele teve um comportamento de zombaria com Isaac, o que desagradou Sara. Creio que ela se sentiu perseguida e ameaçada pela herança de Isaac. E aí Sara fala para Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho. E esse termo escrava que ela usou nesse versículo foi de uma posição servil de uma escrava qualquer, e não mais como de uma escrava pessoal, assim como Agar era. Esse pedido de Sara pareceu penoso para Abraão, porque ele amava Isaac e também os códigos legais daquela época não permitia que uma escrava fosse expulsa com um filho. Aí Deus fala com Abraão que cuidaria do seu descendente e autoriza ele despedir Agar e Ismael. Aí a mãe e o filho saem errantes pelo deserto de Berseba somente com Odre e Tiago. Esse deserto ficava numa fronteira sul da Palestina, era uma área bastante extensa. E aí durante o percurso, Agar deixa Ismael debaixo de um arbusto para que ela não o veja morrer. Os dois choram e Deus escuta a voz do menino, pois ele seria pai de um grande povo. Mesmo não sendo o herdeiro da promessa, ele seria abençoado por ser um descendente natural de Abraão. E aí Deus abre os olhos de Agar e ela avista um poço, onde ela pôde abastecer seu odre, e eles continuaram a jornada. Deus estava com Ismael e ele se torna um homem muito habilidoso com arco e flecha, e depois moram no deserto de Paran, que ficava no centro-leste da Península do Sul. Depois, Agar casou Ismael com uma mulher egípcia e ele deu origem também aos ismaelitas. Abraão faz uma aliança de paz com Abimeleque, que reconheceu que a bênção de Deus estava sobre ele. Eles fazem um compromisso sobre a posse de um poço, porque naquela época o controle de recursos de água eram muito importantes. Abraão plantou tamargueiras naquele lugar, que era Berseba, e invocou o nome do Senhor, de Deus eterno. A plantação foi para indicar o propósito, né, para que ficasse como um lembrete sobre aquele tratado. E também para marcar o território, né, como se fosse um lugar de culto e símbolo da presença de Deus, que garantia que ele ficasse naquelas terras estrangeiras. Naquele lugar, Abraão invoca o nome do Senhor como Deus eterno, que vem do hebraico El Olam, que origina sobre a eternidade e a imutabilidade de Deus e a natureza inviolável da sua aliança.